Olá pessoal, vamos agora ver mais uma aula sobre os conflitos existentes na Europa. Vamos dar destaque neste momento os conflitos nos Balcãs, na região balcânica ou na Península Balcânica, como alguns livros mostram. Nesta nossa aula nós vamos trabalhar a localização, nós vamos trabalhar a história e nós vamos trabalhar também aqui o processo de fragmentação e a situação atual que se encontra a região. No que se refere à localização, vamos dar destaque, vamos visualizar aqui o seguinte mapa. A região balcânica, ou Península Balcânica, ela é localizada aqui esse é um mapa antigo, você pode observar, é localizada aqui nesta área, bem no lado da Itália. Nós poderíamos ter aqui a Itália, você observa aqui, e ao lado da Romênia, da antiga Tchecoslováquia. Esse mapa aqui ele é propositalmente um mapa antigo, que é para mostrar a região onde nós tínhamos a antiga Iugoslávia. Notem aqui a Albânia, tá? E a Grécia também. Aqui nós temos outro mapa que já mostra em uma escala diferenciada a região aí da Península Balcânica. Observem aqui que esta área aqui que eu estou rodeando, que eu estou enfatizando, corresponderia à área onde antes seria a Iugoslávia. Reparem aqui, reparem os vizinhos aqui, a Áustria, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Grécia, a Albânia e o Mar Adriático aqui como das fronteiras, no caso seria a fronteira oeste. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Iugoslávia. A Iugoslávia, pessoal, ela acaba se tornando um estado unificado somente após a Primeira Guerra Mundial. Essa região da Iugoslávia era uma área que pertencia uma parte ao Império Turco Otomano e uma outra parte pertencia ao Império Austro-Húngaro. Nós sabemos que o Império Turco Otomano, o Império Austro-Húngaro e mais a Alemanha, eles se uniram na Primeira Guerra Mundial e acabaram perdendo a Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer com uma espécie de punição pela perda da guerra, essa região ela acaba sendo toda fragmentada. O Império Austro-Húngaro acaba, o Império Turco Otomano também vai acabar, e aí nessa região vai ser formado lá o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Em 1929 esse reino ele passa a chamar de Reino da Iugoslávia, que seriam os eslavos do sul. Nós podemos também, analisando a história, verificar que os alemães eles acabaram ocupando essa região da Península Balcânica. E merece muito destaque aí os partisãs, um grupo que se organizou dentro lá da Iugoslávia e que lutou pela libertação da Iugoslávia em relação ao exército de Hitler. E o indivíduo que merecia o destaque dentro desta luta, de maneira mais específica, seria um indivíduo chamado Joseph Broz Tito. Aqui neste mapa nós podemos verificar como estava organizada essa região aí, antes da Primeira Guerra ou até o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Você vai observar aqui que esta região da Iugoslávia, que nós vimos anteriormente, teria uma parte dela que seria a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, e o Império Otomano também, que tomava conta de uma outra parte aqui, nessa porção mais sul. Reparem aqui o Império Otomano. Neste outro mapa que nós verificamos já a área da Península Balcânica, por ocasião do final da Primeira Guerra Mundial, em que nós vamos ter o surgimento do reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Repare aqui que em 1929, passa a se chamar Iugoslávia. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia ela vai virar socialista, mas nós vamos observar, que na verdade foi mais uma ideia do Tito. A Iugoslávia ela não vai virar um país socialista dependente, totalmente aliado à União Soviética, no sentido de seguir todas as regras que a União Soviética poderia implantar, como ela fazia com seus planos quinquenais. A Iugoslávia ela vai ter uma administração própria. Nós temos alguns materiais que apontam que a Iugoslávia, inclusive, recebeu a ajuda do Plano Marshall, mesmo fazendo parte do chamado Bloco Socialista. Bem, a Iugoslávia ela teve um relativo crescimento durante o período socialista e o Tito ele foi o grande organizador da economia iugoslava. O Tito ele conseguia fazer uma administração em que realmente as diversas repúblicas que compõem a Iugoslávia elas se mantinham unidas, mais por conta assim, do carisma e até mesmo do braço forte, da mão forte que o Tito usava para organizar esses diferentes povos. No entanto, em 1980, o Tito ele acaba morrendo. E aí a Iugoslávia gradativamente vai passar por um processo de desintegração que vai se ver acelerado, sobretudo após o fim da União Soviética. Acaba influenciando bastante a perestroika, glasnost, nessa região
o que levando à fragmentação da Iugoslávia. Em 25 de junho de 1991, a Eslovênia e a Croácia declaram independência da Iugoslávia. Nós vamos observar que a Eslovênia e a Croácia eram república iugoslávia, mas que estavam mais ao norte, são as primeiras a pedir independência. E o Slobodan Milošević, que era o presidente da Sérvia, que era a principal república da Iugoslávia, ele não aceita. E aí começam os conflitos para não deixar com que essas áreas conseguissem ficar livres, e elas vão brigar para conseguir a sua liberdade. Como falei anteriormente, as duas primeiras repúblicas que vão pedir a sua independência, que vão se declarar independentes, vão ser justamente aqui a da Eslovênia e a da Croácia. Essas repúblicas pedem essa independência e conseguem alcançar essa independência sem ter grandes incidentes, sem ter muitas mortes. O conflito maior ocorre quando esta região aqui pede independência, a região da Bósnia. Aí que sim nós vamos ter o principal problema. No caso da Bósnia, o conflito ele vai se estender de 1991 até 1995. E esse conflito só é resolvido da entrada da OTAN, de aliados dos Estados Unidos, para conter uma verdadeira limpeza étnica que era promovida pelo Slobodan Milošević, presidente da Sérvia. Nós vamos observar que o resultado dessa luta acaba fazendo com que a Bósnia e Herzegovina ficasse dividida praticamente 50% para sérvios e 50% para croatas, né? O que poderia ser feito sem que houvesse tantas mortes assim. Outro conflito que merece destaque é o de Kosovo, ou Kosovo, foi em 1999. Na verdade, essa era uma província aí da Sérvia que acabou contando com uma relativa independência. Hoje é uma área em que a OTAN e a ONU acabam administrando, e a Sérvia perdeu o controle que tinha sobre esta região. Uma outra área que se separa da Sérvia é a República da Macedônia, e essa área da Macedônia apresenta conflitos com albaneses. Bem, no que se refere à Macedônia, pessoal, a localização dela é bem próxima da Albânia, fez com que em tempos atrás muitos albaneses se localizassem nessa área. Por ocasião da independência, muitos albaneses que vivem na Macedônia, vivendo em péssimas condições de vida, acabaram tentando se separar a área e fazer uma ligação com a Albânia. O governo macedônio acabou perseguindo esses albaneses, muitos deles acabaram tentando entrar na Albânia, coisa que não foi bem aceita pelo governo albanês. E aqui nós temos a questão de Montenegro. Sérvia e Montenegro elas continuaram juntos depois das fragmentações iniciais ali da Iugoslávia. E depois de um plebiscito, de um referendo, Montenegro preferiu se separar. Hoje nós podemos dizer que são completamente separados, são independentes. Temos a República da Sérvia separado da República de Montenegro. Isso vai acontecer em 2006. No que se refere à composição da população da Bósnia, que foi a área em que teve o maior conflito, ela se estabeleceu da seguinte maneira: 44% de muçulmanos, 31% de sérvios e 7% de croatas. Observem que a Bósnia era como se fosse uma mini Iugoslávia, com a presença da ONU e da OTAN para intervir no processo de paz contra o exército da Sérvia, comandado por Slobodan Milošević. Aconteceu aí o acordo de paz. Houve uma redivisão da Bósnia como resultado desse acordo de paz, que seria o Tratado de Dayton. E aí nós vamos ter 49% do território ficou para sérvios bósnios, 51% do território da Bósnia ficou para muçulmanos croatas bósnios, e Sarajevo também acabou tendo esta mesma divisão territorial. Podemos observar então que foram tantas lutas, tanta guerra para acabar dividindo uma área que poderia ter sido dividida independente dessa questão, independente de tantos conflitos. Aqui nesse mapa, na composição étnica da Iugoslávia, nós podemos observar onde os católicos se concentravam, que seria aqui na Eslovênia, na Croácia, tá? E observem também que nós temos a presença de católicos aqui na Bósnia e Herzegovina. Os ortodoxos orientais, localizando-se em grande parte aqui na Sérvia, Macedônia e Montenegro. Olha, Sérvia, Montenegro e Macedônia. E a presença muçulmana bastante marcante aqui na região de Kosovo, que seria uma província aqui da Sérvia, e também aqui na região da Bósnia. Observem aqui. Como resultado, inclusive, os muçulmanos eles acabaram ficando com uma área de administração aqui na Bósnia. Neste outro mapa, nós podemos observar de maneira mais específica a divisão que ficou. Olha, uma região de controle muçulmano-croata, que vai ser justamente esta área aqui de vermelho, e uma área que acabou ficando sob o controle sérvio. Observem aí.
Tá? Então, a Sérvia está localizada aqui, a República da Sérvia, mas nós podemos dizer que os sérvios que viviam aqui na Bósnia, esses aqui acabaram ficando com uma área que poderia ser dita que é deles, mesmo dentro da Bósnia. É o resultado da guerra. De fato, a guerra ela acabou correndo porque os croatas que viviam aqui na Bósnia queriam independência da Bósnia e os sérvios que viviam aqui na Bósnia queriam que a Bósnia continuasse ligada à Sérvia. Eu poderia dizer que esta era a tônica da guerra. Repetindo, os croatas que viviam aqui na região da Bósnia queriam a independência da Bósnia-Herzegovina, enquanto que os sérvios que viviam aqui na Bósnia queriam que a Bósnia continuasse ligada à Sérvia. Isso é o que marca a raiz do conflito. Então, para finalizar, pessoal, podemos afirmar que a Eslovênia hoje é uma área independente, a Croácia é uma área independente, a Bósnia, depois dos maiores conflitos, ela acabou ficando também independente, sendo que uma parte ficou administrada por croatas e uma parte administrada por sérvios. A Sérvia hoje é uma área também separada, independente. Na verdade, era a Sérvia que comandava as demais repúblicas antes na antiga Iugoslávia. Montenegro é independente. Tá? E tem de vez em quando conflitos aqui com a Albânia. Na verdade, albaneses que moram aqui na região de Montenegro falam em separar esta região e ligar a Albânia. A Macedônia, a República da Sérvia e Macedônia durante algum tempo ficaram unidas, mas também a Macedônia se separou de maneira bastante pacífica. E aqui as províncias de Kosovo é uma área que está independente da Iugoslávia. A Iugoslávia não tem mais poder sobre a região. Essa área acaba também tendo bastantes albaneses aqui nessa área de Kosovo. E a ONU e a OTAN mantêm vigilância sobre a região, impedindo com que a Sérvia possa querer retomar essa região. Voivodina, acaba também tendo uma independência em relação à Sérvia. Podemos dizer então que desta maneira a Iugoslávia ficou totalmente fragmentada e hoje não existe mais. É isso aí, pessoal.